Os 7 trovões. Sela, sela, sela. O que os 7 trovões expressaram, e ainda não escrevo nada. Eu derrotarei todos os meus inimigos, com um golpe forte, do sopro poderoso de minhas palavras. Minhas palavras lançarão os meus inimigos à distância. Porque somente eu sou Deus, Todo-Poderoso e Altíssimo. Sim, somente eu sou Yahweh. Minhas palavras serão tão fortes como um golpe de um raio, e o seu estrondo tão poderoso como o som de um trovão. Povo de Deus, libertem-se dos dogmas da religião. A religião somente limita o povo de Deus, ela doutrina no equívoco, manipula e controla nas coisas quais ela quer que acreditem. A religião não passa de uma muralha que separa o homem de Deus. Do contrário que muitos acreditam, saibam que a religião não aproxima o homem de Deus, apenas estabelece um ponto limite. E ela diz ao homem: fique até aqui e não ultrapasse, permaneçam acorrentados. Mas Deus quer que seu povo escolhido avance, pois não há limites nem barreiras, para se achegar ao máximo dele face a face. Libertem-se da corrente da religião, pois o limite do homem é além dos céus, ao reino de Deus. A religião é do homem, mas o Espírito Santo é de Deus. Não sejam religiosos, sejam espirituais, pois aos espirituais não haverão limites pelo todo conhecimento. Todo atrito e discórdia entre uma religião e outra não colaborará para trazer o completo conhecimento, porque nenhuma das religiões está a completa revelação. E mesmo que uma venha concordar com a outra em certos pontos ou se convirjam, não será o suficiente ao resultado de toda a revelação que ainda será dada, somente através do Espírito Santo. Tudo será revelado a ser complementado para todas as coisas virem à completude. Religião nenhuma tem poder de salvar. Se salvasse, não haveria necessidade nenhuma de Deus enviar à terra seus servos a transmitirem suas palavras boas novas da salvação. Não sejam filhos da religião, sejam filhos da pura palavra viva do Espírito Santo. O Altíssimo somente poderá avançar em suas revelações do fim dos tempos, quando se mostrarem prontos, para ouvir o que o Espírito Santo tem para revelar, para que não venham a blasfemar contra seu Espírito, pois todo aquele que blasfema contra suas palavras blasfema o Espírito Santo. E correm este grave risco, porque Deus não deu entendimento particular nenhum aos homens, sobre seus segredos e mistérios, e muitos se consideram deuses do conhecimento, mas o que os homens interpretam não sabem, apenas especulam. Portanto, pela imaturidade espiritual, correm risco de blasfemar as obras de Deus, e como juízo, o homem pode consequentemente converter a misericórdia de Deus e sua bênção em maldição. Nenhum homem está acima das revelações de Deus, a respeito de suas interpretações, das palavras do teu Espírito. Amadureçam e reconheçam que não foi-lhes dado nenhum entendimento a respeito de seus segredos e mistérios. Como saber se tudo isto é verdade? Jejuem e peçam confirmação no Espírito. E saibam que o maior jejum do homem não é o de abster-se de alimentos e bebidas, mas é do homem abster-se de seu próprio ego e vaidade. O Altíssimo quer avançar, povo de Deus, mas depende da maturidade espiritual e humildade de todos vocês. Devem se libertar do ego e vaidade, e se preparar, não rejeitem o que ele tem a dizer, pois é para todos ouvi-lo. Deus tem muita coisa nova para revelar, coisas grandiosas tão profundas nunca esperadas ou aguardadas, coisas tão grandiosas que romperão toda a barreira do engano e da ilusão. São coisas a revelar muito profundas, coisas quais o homem nunca imaginou. Coisas grandiosas que chocarão e surpreenderão o mundo, pelo tamanho poder. Deus revelará seus planos, seus segredos e mistérios profundos. Planos, segredos e mistérios jamais imaginado pela mente humana, nem mesmo imaginado pela mente maligna de Satanás. Deus confundirá, até mesmo a Satanás, para ganhar tempo pela ordem de salvação. Vocês conseguem calcular a grandiosidade disto? Não se ridicularizem pelas coisas que Deus trará para o mundo ao revelar. São coisas surpreendentes que chocarão a todos no mundo. Todos serão surpreendidos com tamanha grandiosidade do plano de Deus. E os homens avaliarão, como coisas tais, chocantes, inacreditáveis.
mas são coisas reais e atuais do Espírito, já acontecendo. E lembrem-se daqueles povos antigos, em que Deus operou e executou seus planos no meio do povo, pois eles também passaram pelo mesmo processo de choque espiritual, em que esta mesma geração atual está destinada, o mesmo processo, o qual rompeu toda a barreira da ilusão dentre a humanidade. E neste tempo do fim, não será diferente, e estas obras serão ainda maiores que as anteriores, pois o Deus Altíssimo despertará seu povo, e chocará profundamente toda esta humanidade. Estejam prontos para ouvir, libertem-se, posicionem-se. O plano de Deus foi revelado apenas parte dele, mas seu plano divino guarda ainda muita coisa em mistério, para ser em breve revelado, e de fato, chocará o mundo. Seu próprio povo escolhido, e o mundo, ambos não estão preparados ao grandioso choque espiritual do plano de Deus. O plano de salvação de Deus romperá toda a barreira dos limites das crenças e da religião. Muitas coisas instruídas através das religiões foram manipuladas ao equívoco e ao engano. Por isso, não mais se apresentem com os ouvidos tapados a estas palavras em que agora são expressadas. Deem ouvidos às suas boas novas palavras, para que Deus não continue a falar ao meio de um deserto sem alguém para ouvi-lo. Deus quer a multidão a seu lado. Estejam dispostos a darem seus passos diante a liberdade da realeza do Espírito. Pois cada passo dado também por Deus, pela sua obra, depende da maturidade espiritual que seu povo se encontra. Portanto, evoluam do Espírito, não permaneçam mais estagnados e acorrentados. Libertem-se do sistema religioso, e também de suas próprias mentes, e avancem em direção à luz da palavra viva do Espírito Santo. Somente a sua revelação do Espírito revela coisas inéditas que o homem jamais, nunca ouviu dizer. Povo de Deus, toda revelação tem que ser inédita, não existe revelação repetida, todo segredo ou mistério revelado é novo. Toda revelação é nova, ela pode até mesmo complementar, mas são estas as boas novas do reino. Povo de Deus, estas palavras não são outro evangelho, é o mesmo evangelho puro, continuado por Deus ao auxílio da salvação, qual irá até o último dia, a última hora e ao último minuto do fim dos tempos. E Deus prometeu revelar todas as coisas ocultas e escondidas para este tempo do fim. Sejam apenas atenciosos, pacientes e obedientes. Sejam vagarosos em julgar, mas ligeiros a escutar e buscar entendimento. E ouçam com atenção as suas palavras ao esclarecimento, as quais auxiliarão seu povo sem mais dúvidas, a certeza da vida eterna. Muitas coisas registradas da palavra de Deus ao povo foram perdidas ao longo das gerações. Mas Deus volta a falar nestes últimos dias, conforme o anunciado, há milênios já registrado, por sua promessa, e muitos não entenderam. Porque por uma estratégia, Deus confundiu o entendimento de povos, para que mantivesse seus planos em segurança diante os inimigos. Deus confunde aqueles que se dizem sábios e entendidos, e os humilha, confrontando de que nada sabem. Não deixem suas religiões limitarem até aonde devem ir, pois o limite é além das muralhas das religiões, o limite do homem é muito além, ao reino celestial. A religião foi criada pelo homem, mas o Espírito Santo pertence a Deus. Deixem de ouvir os dogmas da religião, para que não tropecem, e ouçam apenas a voz que vem do Espírito. Porque a esta voz não há limites. Preparem-se todos, para ouvir as próximas poderosas mensagens de revelações surpreendentes e inéditas, das boas novas do reino de Deus, que ainda estão por vir, pois elas chocarão todo o povo de Deus e o mundo. Elas abalarão todas as estruturas do sistema de religião dos homens. E, então, será exaltada toda a expressão da espiritualidade, do Espírito Santo de Deus. Canal Yahoo, YouTube. Inscreva-se. Ative o sininho. Não perca!